Beleza. Pessoal, bora lá para o segundo encontro. Dessa vez, vamos falar da London Fog, das leveduras queridinhas aí da White Labs. Então, bora lá. Leon, você tem Posso apresentação aí? começar? Claro, Eu claro. tô, A vou apresentação é colocar, mais curta. vou te colocar aqui de co-host, vamos ver se você consegue. E só terminando de dar um feedback sobre um caso. Bom, primeiramente, desculpe, pessoal, eu estou aqui num lugar aberto, eu estou num Senac. A gente está dando uma palestra aqui no Espírito Santo, estou no Senac no interior do Espírito Santo, tá? Então, peço desculpa aí se o som não tiver o melhor possível, tá? Ah, Também dá uma resposta quanto no nosso último encontro, né? Teve ali uma pergunta sobre a questão da influência da levedura na cor da cerveja. E, enfim, andei conversando com mais um pessoal e faltou a gente mencionar a questão realmente da absorção dos compostos de cor, tá, na parede da levedura. Dependendo da composição da parede da levedura, algumas podem aderir mais, outras menos. Por isso que a gente também pode ter uma pequena variação, tá, na cor da cerveja final, que realmente alguma coisa de composto de cor pode ficar absorvido na célula da levedura, né? Mestre, obrigado aí pela É, resposta. Valeu. Tá bem mesmo. vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu vou compartilhar a minha tela aqui. Será que deu certo? Foi. Foi que legal. Vamos ver. Tá bom, estão todos vendo minha tela? Tudo certo? Certinho. Tudo Eu certo. tô vendo, um jeito. Maravilha. Então, a gente vai falar hoje então sobre a London Fog, tá? A London Fog, ela não é uma levedura da Lallemand, tá? Ela é uma levedura da White Labs, tá? Mas a gente tem uma parceria aí com essa com a White Labs, tá? E a gente está colocando esse produto aí no mercado para os cervejeiros brasileiros, tá? Então, só um pouquinho sobre a White Labs, tá? Muita gente já ouviu falar, quem estudou um pouquinho mais sobre cerveja, já ouviu falar talvez a fornecedora de levedura líquida mais famosa do mundo, tá? Ela é uma empresa de 1995, tá? Quem criou foi o Chris White, que é uma personalidade bem importante aí do mundo cervejeiro, tá? Esse ano a gente trouxe ele até para o Brasil, a gente levou ele ali para os eventos que tiveram em Camboriú, em Blumenau, tá? Ele gostou bastante aí do mercado brasileiro, de andar um pouco por aqui com a gente, fez algumas apresentações, né? E vamos ver se no futuro a gente traz ele de novo. Tem um quarto de pãozinho, não tem? Vamos ver. Quando nós abrir a cerveja, nós vamos descobrir. É, então, então o Chris White trouxe ele aqui para o Brasil e ele é uma personalidade muito importante aí do mundo cervejeiro, tá? Então ele escreveu aquele livro Levedura. Então quem comprou aí há uns anos atrás eram os livros base do cervejeiro, né? Malte, lúpulo, levedura e água. Quem escreveu Levedura foi ele, tá? Então ele tem um alto conhecimento, tá? E ele é o dono da White Labs. Esse ano ele não é mais o CEO, acho que ele entregou para agora é uma nova moça que é o CEO, que é a CEO da White Labs, tá? E ela é uma empresa grande, tá? Eles produzem levedura líquida, tá? A sede deles nos Estados Unidos fica em San Diego, em Asheville. Então, fica praticamente dos dois lados dos Estados Unidos. Quem já foi para San Diego, lá tem o bar da White Labs, que é muito legal, porque eles têm uma cervejaria onde eles fazem muitos testes, tá? Onde eles fazem muitos testes e eles conseguem fazer cervejas diferentes, tá? Muitas coisas diferentes que eu vou mostrar aqui para frente, tá? Só um minutinho. Felipe. Ah, bom, então eles têm, não só em San Diego, e em Asheville, nos Estados Unidos, eles têm essa base, tá? Eles têm também uma fábrica de levedura líquida em Copenhague, na Dinamarca,
tá? E eles também têm um estoque em Hong Kong. Então, eles tentam fornecer a levedura líquida para o mundo inteiro. Mas eles viram que isso não, que isso a longo prazo não é possível, porque a levedura líquida ela tem essa limitação de logística. Então, assim, se você, quem usa aí levedura líquida na cervejaria sabe, a logística ela é bem crucial. Se você tem qualquer atraso ali, a levedura esquenta muito, você já perde uma quantia grande de viabilidade. E como eles cresceram muito, né, com produtos de extrema qualidade, eles começaram a ver essa necessidade, então, de trabalhar dessa tecnologia mais desenvolvida, que seria a levedura seca, tá? Outra coisa importante, o Chris White ele sempre foi professor aí do Sibyl Institute, tá? Então aí a escola de mestre cervejeiro mais antiga das Américas, ela faz parte do grupo Lallemand, e o Chris White ele foi nosso professor aí, é nosso professor faz muito tempo, tá? Então ele começou a procurar esse parceiro para trabalhar com a levedura seca, tá? E ele eles testaram todas as leveduras aí que tem no mercado, tá? E viram que a qualidade que se encaixava no que eles buscavam era da Lallemand, tá? Daí, então, a gente começou a nossa parceria, da gente secando alguns produtos para eles, tá? E também ajudando um pouco eles na distribuição aí em países que eles não tinham muito Coisa acesso, mais bonitinha que como é tá no comigo Brasil, aqui, ó. tá? Então, foi em 2023 que a gente começou a secar as leveduras e estamos com elas até hoje aí no mercado brasileiro, tá? Há poucos meses a gente recebeu os sachês também, tá? Então a gente tem tanto levedura grande quanto o sachêzinho dos White Labs aqui no Brasil, tá? Para fornecer para o cervejeiro. Pessoal, como é que tá o barulho? Qualquer coisa eu vou para um lugar sem mesa aí. Tá muito alto o barulho no fundo Não, ou tá não? tranquilo, Lucas. Porque acho que tá abafando. Tá. Nossa, que Tá bem de aqui boa, tá bem de boa. aqui tem uns cursos noturnos, o pessoal tá É, feroz. eu acho que pra todos tá bem de boa de ouvir. Tá bem Legal. tranquilo. Aqui tá Então, as tranquilo. 3 leveduras que a gente secou para White Labs foram essas 3. O WLP-01, que é a California Ale, então que é a levedura aí mais clássica para ale, que eles mais utilizam que as cervejarias mais utilizam quando querem ali uma cerveja neutra, querem uma levedura que não traga muita personalidade vinda da levedura, tá? Então é uma levedura que eles vendem muito no mundo inteiro, tá? A gente secou para eles também a Munich Lager, tá? Que é uma levedura então para cervejas lagers bem alemã, tá? E aí alguns testes que foram feitos aí de DNA viram que ela era muito próxima até da levedura da Augustiner, que faz uma das lagers talvez mais famosas do mundo, tá? E também a gente secou para eles a London Fog, que é a grande levedura deles para New England, tá? Buscando então essa questão de turbidez, de sabor de levedura, da questão da biotransformação. E é uma cerveja com essa levedura que a gente vai experimentar hoje, tá? Então, um pouquinho aqui mais sobre essas leveduras que tem no mercado para eles. Como eu falei, California Ale, ou Cali Ale, que alguns chamam, tá? O forte dela é a limpidez, tá? Então, ela traz esse perfil bem límpido para a cerveja, tá? E é utilizado para Pale Ale, IPA, até Stout, é utilizado para ales em geral. Já a London Fog, que é a levedura que a gente trabalha hoje, tá? A utilização dela vai mais para Hazy IPAs, algumas IPAs, mas geralmente estilos que você tem alguma tolerância ali com turbidez, tá? Essa é uma levedura que ela traz uma turbidez, tem uma floculação baixa, né? Então traz uma boa turbidez para a cerveja, tá? E enquanto o Munich Lager, como eu falei, uma levedura clássica de lager para cervejas mais alemãs, o mais interessante dela é o crisp mesmo, ainda assim ela é muito limpa, tá? E tem um pouquinho de pão também, tá? Que você necessita para fazer essas cervejas mais clássicas aí, lagers alemã, tá? Então, só que então foco no London Fog, tá? Então a questão do sabor dele, ou talvez o que ele possa trazer para a cerveja, vamos ver quando a gente abrir ela hoje, né? Vai ser o cítrico, tá? Alguma coisa de frutas tropicais, então frutas tropicais estão ali associadas a uma sinergia de lactonas, de terpenos, de ésteres, tá? Então são vários aí subprodutos que a levedura produz que trazem esses sabores aí de frutas tropicais mais amarelas para a cerveja,
tá? Ele tem uma sensação de boca alta, um pouco mais alta, porque como eu falei, ela não flocula tão bem, então você já tem uma turbidez, tá? E mais esterificação, tá? Mas o que a gente vai procurar, pelo menos vindo da levedura, é realmente essa interação aí com o lúpulo, tá? Um pouquinho do cítrico, das frutas tropicais na nossa cerveja. Tá? Então, uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês da White Labs, que é muito legal, quem quiser utilizar as leveduras deles, aqui, são são as receitas que eles fazem. Como eu falei, eles têm um bar em San Diego. Então, o que que eles fazem? Eles têm uma produção ali, que eles fazem um mosto, dividem em 2 tanques e fazem muitas comparações entre as leveduras deles mesmos, tá? Então, aqui tem o número, tá? Mais de 400 bateladas já foram feitas, quase 100 cepas testadas. Então, eles têm muitos estudos ali, que quem quiser estudar mais comparação de leveduras, pode dar uma olhada nesse site deles, que é muito interessante, tá? Então, por exemplo, aqui eu abri, tá? Essa Taber IPA, porque ela é um comparativo aqui de 2 leveduras que a gente traz aqui para o Brasil, tá? E eles passam tudo, então passam o que foi a receita, o quanto que eles dosaram de cada levedura, o que era a receita da cerveja que eles fizeram, tá? Para a White Labs é sempre importante essa questão da caloria, eles sempre têm esse foco em trazer cervejas mais secas para o mercado, né? Então passa até a adição aqui de adjuvantes de processo, tá? O que foi utilizado de lúpulo, o que foi utilizado de malte, e passa também a curva de atenuação para a gente ver a diferença entre as leveduras, tá? Então, isso aqui eu acho um material bem legal. Quem tiver interesse em cavar um pouquinho mais sobre essas leveduras da White Labs, esse é é uma boa fonte aí de material, tá? Então, a princípio, seria isso que eu teria para falar sobre a levedura. E agora quero ouvir de vocês como é que tá a cerveja. Porque como a minha é chegar na agrária também, ficou no meio do caminho. Vou tomar a cerveja que tem aqui no evento, infelizmente. Boa. Pessoal, alguém tem alguma pergunta voltada aí para essa parte da levedura especificamente? Ou podemos partir aí para degustação? Olha, sobre essa questão da levedura aí, eu fiquei interessante nesse gráfico da Lallemand aí. Essa questão do mouthfeel aí, ela está atrelada à atenuação da levedura ou à geração de glicerol da levedura? Que eu confesso que eu nunca vi. Eu acho que seria interessante se as leveduras, se as empresas que fornecem leveduras, né, fornecessem o quanto de glicerol as leveduras Uhum. produzem. Mas aí eu vi essa questão desse mouthfeel acentuado no gráfico. É por conta da atenuação ou geração de glicerol? Então, é um pouco sim a geração de glicerol, mas aqui o que vai mais pegar é que ela não flocula tanto. Então, ela também estimula a não floculação até das proteínas, tá? Então, em como Entendi. cervejas que elas são mais hazy, você já faz também um dry hopping durante a fermentação, tudo isso vai contribuir para ter esse mouthfeel maior, sabe? Então, ele não é, talvez, aí só da questão do glicerol, é um pouquinho de floculação também, e da cerveja em si que é feita, tá? Então, esse dali vem do gráfico da White Labs, tá? Que eles consideram isso daí importante. A gente já não coloca tanto, a gente tem uma pequena diferença aí nesses gráficos aí, comparando com os da Lallemand, né? Mas Uhum. é um parâmetro interessante, assim, para a gente sempre analisar nas leveduras, né? Verdade, achei bem interessante, legal mesmo. Obrigado aí. Ou, se eu não me engano, ela atenuou bem, né? Daqui a pouco o Lucas e o Marcelo vão poder comentar mais detalhadamente de como foi o andamento da fermentação. Gabi, peraí que tem uma pergunta aqui, ó. Tenho. Ricardo Bem, mandou aqui no chat. Para a produção adequada de ésteres com a London Fog, é necessário ter uma fermentação aberta? E quanto por quanto tempo, né? Seria isso? Então, de modo geral, em fermentações aí que você busca uma maior produção de ésteres,
o início da fermentação é muito importante você ter ali, no mínimo, não ter uma contrapressão no teu tanque, tá? Sem essa contrapressão ali no teu tanque, você estimula a levedura a produzir mais ésteres. Eu tive até um caso, foi ontem, com um cliente que, você pensando de uma maneira mais objetiva, né, a pessoa pensa, pô, vai produzir os ésteres no início, e eu vou segurar eles, vou fechar a pressão para manter meus ésteres na cerveja. Mas o que acontece? Quando você fecha a pressão, você tem uma quantidade maior de CO2 que fica no meio, tá? Fica dissolvido, então você acaba atingindo um pouco a viabilidade da levedura, então ela acaba sofrendo um pouco e não produzindo tantos ésteres que a gente busca, tá? Então, a gente sempre pode, de modo geral, a gente pode pensar dessa maneira, tá? Fermentação mais aberta, a gente consegue uma produção maior de ésteres, tá? E outra coisa importante também nisso é formato de tanque, tá? Então, você começa a pensar aí mais a fundo, não é à toa que as cervejas mais alemãs, que têm realmente fermentações abertas, elas são muito Gente, aromáticas, muito porque esterificadas. eles sabem uns esquemas. É pela questão é pela questão também de não ter nada de pressão em cima e estimula a levedura a produzir mais ésteres, tá? De modo geral, é assim que a gente pensa a produção de ésteres, pensando ali na contrapressão no tanque aberto ou fechado. Alguma coisa para adicionar aí, Pert? Puder contribuir também um pouco, o pitch, né? Um pitch um pouco menor também, ele favorece, né? A Perfeito. ester também, né? Então, acho que juntando todos esses três parâmetros aí, eu acho que você vai ter uma produção maior de éster. É isso mesmo, se a gente não falar só da questão da pressão, esse é um Isso, dos parâmetros mais importantes também, o pitching. Ô, Lucas, verdade. eu não ia somar com você, mas eu ia tirar uma dúvida referente a essa coloração. O que que pode impactar nessa absorção que você falou no início? Você pode explicar pra gente? Então, eu tava conversando com o professor José. Uhum. É uma questão realmente dos compostos, tá? Da parede da levedura. Então, dependendo da cepa que é utilizada, da quantidade de levedura que foi multiplicado, talvez aí pensando mais a fundo, você pode até pensar na questão das cicatrizes até de multiplicação, uma levedura mais velha vai ter mais cicatrizes, não vai ter tanta interação, tanta troca com o meio, tá? Então, não existe um parâmetro assim para te dizer, ó, essa levedura absorve mais cor, essa daqui menos, tá? Mas a gente sabe que a levedura ela arrasta muitos componentes, dentre elas os componentes de cor da cerveja. Boa, valeu. Bom, É por isso bora que eu gosto desse clube da abrir. Prússia, viu? Olha onde nós chegamos, no detalhe, que era uma diferença de cor assim, muito mínima, que a gente pode até ter sido iludido pela câmera aqui, né? Mas que o pessoal notou, né? É, e aí, Leão trazendo essa informação tão bacana. Gostaria de ver artigos disso, inclusive, vou procurar. Quero saber se alguém hoje pulou as etapas e já está tomando. Do que estou vendo aqui de câmera ligada, está tudo errado. Mas teve um áudio Dá que um vazou ali que o momento, pessoal estava falando de saborzinho de pão. Eu um, ouvi. um quarto de pãozinho, eu escutei. Pode ser da Agora, harmonização também. né? Vamos ver. Então, aqui vamos para o nosso primeiro momento. Hoje, como eu estou em viagem, então, além de ter tido problema com o correio, a cerveja viajou comigo de Caxias para São Paulo. Aí eu não estou com a taça linda, maravilhosa e nem estou preparada com a ISO. Vou tomar numa tacinha de vinho normal. Mas vocês, por favor, utilizem das suas taças e tem um barulhinho maravilhoso, né? Para lá servir. Nossa, o aroma já vem direto abrindo a lata. E as tais Cara, frutinhas tropicais que o Leão estava falando aí apareceram aqui, viu? e eu acho que é verão em Londres, porque a minha clarificou legal, cara. Ficou uma semana na geladeira.
A minha tá uma Ah, London bem mais Lager. atempada. Nossa, bastante abacaxi, cara. A minha realmente está um pouco turvinha, mas eu imagino que deixando ela mais parada, né? Realmente ela viajou, não ficou tanto tempo assim, decantando, mas é um amarelo palha muito bonito. E aí, de novo, como na primeira, a gente está falando de um malte extra claro, né? Da Agrária, então realmente aqui a cor tá bem é, amarelo palha. Uma espuma muito bonita, branca, assim como também na primeira, uma boa formação, uma média alta formação, uma retenção também bem expressiva. Ela tem aspecto cremoso, assim como na primeira, algo muito surpreendente. E no nariz, o Leandro já deu o spoiler aí, abacaxi, maracujá, um grapefruit, uma coisa mais cítrica mesmo, assim, de laranja, de toranja, mas explode no abacaxi para mim. Linda, linda, linda. Muito aromática também. Vamos para a boca. E aí? Vocês estão seguindo aí? E o visual, Gabriela? Vendo passo a passo? E o visual, Gabriela? Vocês acharam meio similar? Tipo, a levedura, você acha que fez diferença entre as duas? Da primeira para essa, né? É que, tipo, se for só comparar a cor, diferença de levedura, é difícil, né? É, a cor, eu tenho a impressão dessa ser um pouquinho mais clara, mas não posso estar 100% certa exatamente por não estar no mesmo ambiente, não estar usando o mesmo copo, nem Uhum, nada, né? sim. Então, não posso fazer esse comparativo. E não tinha a lata da primeira para fazer o comparativo também, quando elas chegaram, eu não tive tempo de fazer a análise prévia. Na boca, gente, que cremosidade! E aí vem tudo o que o Leão estava falando da percepção de boca, o mouthfeel mais cheio. Ela tem um corpo que eu não estava esperando. Eu achava que ela ia ser uma cerveja muito mais sequinha, mas eu acho que está aí em função da levedura também, trazendo esse peso na boca, né? Uma maciez, ela é sedosa e se repete também todos os aromas, né? Na boca eles vêm abacaxi, fruta tropical, um pouco de herbal eu pego, mas o mais surpreendente realmente é essa percepção de dulçor que também está na apresentação, naquele gráfico, aranha, né? Ela não é doce, mas ela traz uma percepção. Tem alguns lúpulos também que ajudam a trazer essa questão um pouco mais adocicada de fruta, né? E com esse corpo, então, aumenta um pouco mais. Delícia, assim, trazendo essas notas, mas de resto muito limpa, né, nas questões que às vezes porventura pode aparecer algum álcool superior, algum estado aldeído, não, aqui não é o caso. Um pouquinho de aquecimento alcoólico, mas muito sutil, mais de nariz do que de boca. De novo, gente, parabéns, assim como a primeira, surpreendente. Vocês estão mandando muito bem. E o Marcelo, parabéns, hein? Você que está Uma cuidando cerveja das que enche a crias boca, de né? perto. Poxa, enche. Ela tem um corpo muito legal, muito surpreendente. Quero saber de vocês. Estão pegando as mesmas coisas, sentiram coisas diferentes? Contem-me. O Leandro está fazendo uma cara aí. Não, então, é engraçado essa percepção de dulçor e de corpo, parece uma baunilha, quase um marshmallow derretido, marshmallow de abacaxi. É interessante, dá um tilt na cabeça porque a minha clarificou demais, porque eu deixei ela paradinha na geladeira. Daí a percepção você acha que você vai tomar uma IPA seca. E ela tem um adocicado. Só que é uma grata surpresa porque ela não é uma IPA doce, como a gente tem visto algumas no mercado que acabam sendo muito pesadas e adocicadas, né? E também o lúpulo muito bem inserido. O lúpulo está aqui para sabor e aroma, amargor na medida certa, sem harsh, sem residual na garganta. Assim, bem legal. O aroma tá, vamos lá, tá bem biotransformado. Você não sente o aroma de lúpulo
fresco, pellet, sabe? De pellet in natura. Você sente só compostos de fermentação e compostos do lúpulo já modificados, né? Você não tem a percepção de abrir um pacote de lúpulo e pegar a matéria vegetal. Muito legal, belíssima levedura, e não vejo a hora de usar essa brincadeira aqui. E é isso, ela tem essa percepção de dulçor, ela não é doce. Esse aumento do corpo, a gente pode até achar que ela é um pouco mais doce, mas depois ela seca. Depois do gole, realmente ela some da boca, assim. Muito, muito legal. Sadi tá aí degustando também. Oi, Sadi. Ai, que bom. Eu encontrei Sadi e Leão semana passada, agora estou vendo eles de novo. Tá fechado até o microfone, libera o microfone. Agora saiu? Agora foi, Sadi. Tudo bem, Gabi. Fala, Lucas, daí Léo. Então, estávamos juntos aqui na etapa sul do concurso Cerveja Brasil do Bracero. E aí falava com o Lucas, muito bacana, nessa participação aí dele, junto com a Lallemand, para o lado B ter esse norte. E achei muito interessante na edição passada, que eu não pude participar, estava em viagem. E aqui, primeiro na aparência, a minha também estava guardadinha desde que chegou, né, na vertical, na geladeira, então ajudou, eu acho, um pouco a deixar ela assim, com a turbidez muito baixa. E o aroma, uma coisa que eu não sei se chamam do mesmo jeito, aí em Belo Horizonte, aí no Centro-Oeste também, além da toranja, além do abacaxi, que é bem forte, esse dulçor me remeteu a uma coisa que a gente chama aqui de laranja do céu. A laranja do céu é uma laranja que tem baixa acidez e um perfil mais adocicado. Aqui se dá para criança, para nenê, assim. E para mim, eu peguei uma laranja do céu no aroma. Depois... Não fala isso, para mal de infância, essa laranja. Não associa ela com essa cerveja tão bonita. Mas sim, é o dulçor dela. Laranja do céu? eu não gosto. Tomei muito, não posso. Não gosto. Desculpa, Mas a ideia é essa, porque para mim ele vai para a laranja, mas tem esse adocicado. E na boca, ela tem esse corpo acima do que a gente espera olhando para ela, mas não é nada pesada. Continua sendo leve, final agradável, a carbonatação está super dentro do equilíbrio para fazer aparecer esses atributos, né, de aroma e de amargor. Tá uma cerveja realmente muito fácil de beber, né? E dá para notar que parece que a levedura trouxe estabilidade para ela também. Final de boca excelente, parece mais a toranja no final de boca. Curti muito a cerveja, perigosamente boa. Perigosamente boa. Essa é realmente uma bela palavra, porque ela vai muito fácil. Ela tem, né, um teor razoável, né? 6,8, conforme o rótulo. E aí, então, queremos saber dos papais dela. Como é que tá? Como é que foram os parâmetros da fermentação? Como é que ela começou? Como é que ela terminou? Contem aí pra gente detalhes da receita. Marcelo, não estamos escutando. Acho que tá mutado. Eu acho que pode ter entrado sem ativar o áudio. Talvez tenha que sair e voltar. Pois é, Marcelo, é muito legal, né? Ir tomando junto, acompanhando essas explicações, realmente é uma aula. E saber mais sobre essa levedura é incrível. Eu servi aqui o restinho da lata e ela turbiou bem.
E é muito curioso que essa turbidez inteira vem da levedura, porque a base de malte dela Nada. completamente sem, né? Malte claro e... É Carapios que tem um pouquinho? Esqueci É, agora. o Carapios, ele geralmente tem um pouco mais de proteína, né? Mas é 5%, então não traria essa turbidez que a levedura vai impactar, né? Muito curioso. Bom, enquanto o Marcelo não E entra, eu vale lembro que eu... destacar que também não é tio Reise, né? É, Que alguém poderia pensar isso também não é tio Reise, não. Eu não peguei a explicação desse malte muito claro aí que a Agrária pegou. Só vi alguns anúncios, mas eu não sei como é que foram nas outras cervejas. Vocês usaram esse mesmo É, malte nas outras? a ideia, pelo que eu entendi da Prússia, é fazer a mesma base, né? Então, de malte e de lúpulo, a mesma receita, os mesmos parâmetros, só mudando a levedura. Então, a gente vai degustar a mesma cerveja, só trocando a levedura, só observando o perfil da levedura. Bem E legal. o malte é esse malte extra claro, né? Exatamente. O malte extra claro é um lançamento da Agrária, né? E ele, o que que ele muda do Pilsen tradicional que a gente tem faz muito tempo? Basicamente, o EBC máximo dele é 3,5, né? Então ele tem um EBC bem baixo e também a carga de proteína, né? Então a gente trabalha para atingir esse EBC mínimo aí com uma cevada de proteína bem baixa. Então são dois parâmetros que a gente alterou do Pilsen tradicional. Geralmente esse malte ele é utilizado nas juice, né? Sabe aquelas cervejas neipas que buscam a coloração amarelo claro, bem pálida? Então, esse malte foi criado basicamente para esse estilo. Mas como é que conseguiu esse corpo todo? Que loucura é essa, velho? Porque esse malte, assim, eu vi a descrição e falei, cara, esse malte é para fazer light lager. Esse malte é para É, fazer a Pilsen zona de giro, né? Porque você quer aquela comercial clara, drinkability secura. E essa cerveja não tem exato, nada disso, né, cara? Que loucura. exato. É que daí também entra em jogo a levedura, né? Tem leveduras que também têm um grau de atenuação maior, né? Por exemplo, acho que a Kveik, ela atenuou menos que a London, né, Marcelo? Você pode me confirmar? Mas, teoricamente, acho que a London atenuou um pouquinho mais ainda que a Kveik, que foi a primeira cerveja. Então, ela tá com um corpo um pouco menor que a Kveik. Ainda acho que o áudio não tá indo do Marcelo. Peraí. Mas, aí, acho E que agora agora? foi. Vai no violão. Foi? Foi. Agora foi. Tive que tirar o fone. Boa noite, pessoal, tudo bem? Beleza. Ela realmente ela atenuou um pouquinho mais que Vaik, e eu acho que o Thiago matou a charada bem no início da live. Acho que é a mágica do glicerol, sabe? Realmente assim, ela é aveludada, não é doce, ela é aveludada, sabe? E eu acho que é bem essa formação de glicerol que traz isso, né? Então, assim, e é muito relacionado, eu acho que da levedura mesmo, né? Porque os parâmetros de processo são os mesmos, né? Então, é bem dessa levedura mesmo, essa formação de glicerol. E me agrada muito, assim, eu adorei trabalhar com essa levedura. Até comentei no grupo, né, lá interno, né, falando que essa é a minha nova levedura da casa para IPA, que é muito massa o resultado que ela traz, assim, gostei demais mesmo. Ela, para mim, assim, tem uma nota muito destacada que acho que ninguém comentou, assim, não vi, né, pelo menos ninguém comentando, que é frutas vermelhas, assim, ela traz uma frutas vermelhas, assim, bem diferente do usual, assim, até nem peguei tanto fruta amarela como foi comentado. O laranja sim e tal, uma laranja mais doce, né, uma laranja compota, né, mas mais frutas vermelhas eu achei, sabe? Pois é, Marcelo, eu achei bem interessante, cara, esse gráfico da White Labs aí, nessa questão do Mapfield, eu fiquei bem curioso, né? Na hora que eu vi ali, eu falei, poxa vida, isso é bem interessante, porque realmente até então eu nunca tinha visto, né? Em gráficos de fornecedores de cervejas, essa questão, né, desse Mouthfeel aí. É bem legal, é interessante demais, essa informação aí, né, do laboratório.
E só para ter certeza da informação, quais foram os lúpulos e se são os mesmos Não, os utilizados lúpulos, no Quebec? a receita é Mudaram, né? exatamente igual, né? A da Quebec Ah, é, é Nelson, ah, aqui, Amarelo Nelson, é mesmo, mas é a mesma receita da Quebec, igualzinho. e é É, muito e assim, legal isso, porque e eu muito de comentei, fundo vem o Nelson aqui. Mas na que vai que brilhava, né? Eu lembro que era uva branca, assim, pra hum, caramba, vinha muito. O Lucas deve estar tomando ela agora, né? Muito, hum, muito fruta branca. E aí aqui já está bem diferente, como realmente está sendo um clube para ver a levedura. esse da levedura mesmo, Fantástico. né? E se mexer no pitch, se quisesse que ela não tivesse na turbidez, o Carapils ele já ajuda a deixar a cerveja mais límpida. Mas quem sabe um underpitching poderia fazer ela não clarificar tanto. A É, questão da floculação da levedura, ela é uma coisa que pouca gente estuda, sabe? O que a gente pode dizer bem da levedura é que tem alguns marcadores que você procurar estudos aí, tem alguns estudos de marcadores para floculação, tá? Mas aí quando a gente vai falar de floculação, como tu falou, vai influenciar a taxa de inóculo, vai influenciar a atenuação, vai influenciar como foi o cold crash, vai influenciar como foi a lupulagem dessa cerveja, sabe? Então, e claro, como que é o armazenamento, né? Se você, por exemplo, guarda uma cerveja muito turva, mas em recipientes aí, por exemplo, num barril que tem um caminho menor para a levedura descer até o fundo, né? Você geralmente limpa aí cervejas turvas dessa maneira. Então tem vários aí parâmetros que influenciam nessa questão da turbidez. Ok. E aí, o pessoal que tá tomando aí, degustando junto com a gente, contem o que estão achando. Gostaram mais dessa ou da que vai aqui? Vamos começar a fazer as preferidas de novo da galera. Ah, já fica uma dica, né, Léo? Lançar os questionários de melhores, como fizemos Sim, na sim. Extrema. A cerveja realmente tá muito massa, né? É bem fácil de beber. Eu confesso que não pego nada de álcool aqui, álcool superior. Cerveja é extremamente fácil de beber, muito aromática. Eu vou na linha de vocês aí, para mim, tá pegando aqui mais o cítrico e o tropical. Mas é uma cerveja que não tem hash, cerveja muito fácil de beber. E essa aqui é facinho de enganar a gente, viu? Você já tá tomando a cerveja, acho que ela tá levinha, daqui a pouco na hora que você assusta. Mas assim, muito boa. Eu, se eu não me engano, acho que eu tomei uma cerveja do Mastelão um tempo atrás. Ele pode até me corrigir se eu tiver errado. Acho que era a Alter Ego. Acho que era uma Juice que o Marcelão fez um tempo atrás. E a cerveja era espetacular. Se eu não me engano, eu acho que ele usou essa levedura aqui. Se ele até puder tirar essa dúvida, mas ficou marcada aqui em BH, aqui na cabeça de muita gente, essa Juice. Ficou muito é, boa essa cerveja na época. era London 3 da Lifetech. É isso. Ah, tá. Acho que era a Fog. Ficou espetacular. Eu acho que era essa Fala aqui. baixo que é da concorrência, né, Leão? Você quer? Fala baixo que é da concorrência, né, Leão? Tá certo. Mas parabéns aí, pessoal. Tá Mas é muito porque eu não boa a cerveja. conhecia essa ainda. Se eu já conhecia, seria. Beleza. Eu não lembro se eu já cheguei a usar a Fog já. Aí agora eu fiquei na dúvida se era a 3, se era a Fog. E eu tinha ficado na cabeça que eu achei que você tinha usado era ela. Mas assim, baita levedura. Muito bacana. Muito boa mesmo.
Ó, tá bem próximo, hein? Mais Nossa, tendendo aí e a pra barrinha London vai, Fog. vai trocando aqui, tá legal de acompanhar isso, hein? Vamos lá, pessoal. Eu gostei Ô, mais da London Fog. Acho que ela tem um aroma um pouco mais complexo e à medida que ela vai esquentando, acredito que seja aí da biotransformação, ele vai puxando coisas diferentes. Eu acho que antes ela estava um pouco mais cítrica e agora está indo mais para frutas de caroço, frutas amarelas. Agora que tá mais Eu até, quentinha. A minha estava bem gelada. eu botei na. O Ricardo fez uma pergunta muito legal, cara. O negócio do abacaxi, né? Com relação à presença do abacaxi no sabor e no aroma, né? E ele perguntou sobre como que a levedura consegue produzir esses compostos no sabor. Que precursor que é esse? De onde que vem esse abacaxi? Pô, o Leão, acho que ele sabe achar esse abacaxi aí. Então, o abacaxi, ele tá de modo mais simples, por assim dizer, ligado a alguns ésteres, tá? Então, a gente tem talvez hexanoato de etila, ao butirato também, tá? Mas, como eu falei antes, a gente tem toda a questão da sinergia, tá? Quando a gente cai ali nas frutas amarelas, tá? A gente tem toda essa sinergia que também tem a biotransformação. Então, você tem alguma coisa de terpeno que vem do lúpulo, você vai ter alguns terpenos que vão vir da biotransformação, e você tem também os ésteres e as lactonas que a levedura produz. Tá? Então, é essa sinergia que traz esses sabores para a gente. E é por isso que a biotransformação já é estudada há tanto tempo e, e ainda é um assunto que tem muito para a gente andar. Porque realmente, quando você tem, por exemplo, um pouco de terpeno e um pouco de éster, vai ser uma coisa. Se você tem só o terpeno, só o terpeno vai ser outra. Mas se você tem mais a lactona junto, vai para um outro lado e vira um sabor totalmente diferente. Então é isso que é a questão da sinergia. São sabores que sozinhos não vão, por exemplo, lembrar uma fruta amarela, uma fruta de caroço ou até um abacaxi, e juntos eles vão trazer isso. Por isso que é interessante, é uma das coisas que eu acho legais e dos grandes mistérios aí da cerveja, é a gente conseguir chegar nessas combinações de sabores aí da fermentação e biotransformação. Eu tenho até um material legal sobre isso, mas a gente vai ser numa próxima levedura aí que eu vou mostrar, tá? Fala pessoal, tudo bem? Boa noite aí a todos, Gabi, Leandrinho, Berto, Boa noite, bom, Beto. Léo, Marcelão, Leon, prazer aí. Lute. Bem legal aí essa cerveja. Já tive a oportunidade de usar essa levedura algumas vezes, é bem dentro do que eu estou acostumado. Ainda não usei a liofilizada que a Lala está distribuindo, não, mas está bem dentro do que eu estou acostumado ali. Eu achei bem. Parece uma enquete aqui para mim. Ó, Fog ganhou. Apesar só aproveitando aqui a deixa, eu preferia a London aqui, vai. Essa cerveja aqui tá bem legal. A aparência dela tá muito massa. A espuma, agora não tem mais nada aqui, mas a espuma tá bem cremosa. Deu até um pouco de renda aqui na taça aqui. Já tá nos finalmente aqui. Mas ficou um pouquinho. A turbidez tava leve, mas ela ficou bem. Desde que eu chegou, ela tava na geladeira ali em pé. Estou tomando ela aqui hoje com a turma aí para degustar. Percepção de aroma e de sabor para mim foi mais cítrico ali, uma toranja, laranja, um pouco de maracujá ali. Igual o Leandro comentou também, e o Leon, tá lembrando até um pouquinho essas leveduras tiolizadas aí que fazem essa biotransformação, que dá esse maracujazinho. Para mim lembra até um pouco de goiaba. Tá lembrando bem essa pegada aí. O- Mas, como eu tô, tá perigosa essa aqui. Bebi aqui a lata aqui, quase que de glute-glute aqui.
Nem parece Uma que tem goiaba seis branca, né, frutas. Berto? É, É muito lembra legal. bem afiolizados ali. Para E mim, o esquentando abacaxi, agora, aparece um pouco mais a uva branca do Nelson. Ele tá aqui. É mais tímido, demora mais para ele aparecer, mas ele tá aqui. É muito interessante. Mas agora com a não, temperatura, eu percebi a fruta vermelha também. Olha agora não só, tem mais o nada, sal vai pegando. só na lata. Mas Xiii! é, ela não tá doce, né? Não tá enjoativa, né? Que esse tipo de cerveja costuma ter, né? Esse problema ali. Ela tá bem fácil de tomar ali. É, tá bem legal. O pessoal tá de parabéns aí. Tá segunda cerveja, muito bem executada aí pela turma. Parabéns aí, né? Ansioso aqui para ver as próximas leveduras aí que vão ser testadas, né? Um grande abraço aí, pessoal. Pô, tô perplexo. Tem uma, uma colher de aveia chegou nesse corpo, cara. Como? Como? Meu Deus, cara. Sem trigo, sem nada, velho. Pilsen e carapios. Como? Como é que tem esse corpo? A rampa foi em Não é 75 o, graus? assim, é o extraordinário. Aham. Não, não, mas beleza, mas a ideia dele não é ter tanto corpo assim. É, viu? A levedura tem poder. Poder, cara. Você é O louco. Eu glicerol achava ajuda. que era uma questão de atenuação, né? Eu associava muito isso com atenuação, mas se essa atenuou mais que a outra. Mas qual que foi a FG ali, quanto de Plato, SG que chegou à final, assim, vocês sabem? 14. Quanto? 4-2? Que 14? Não entendi, não. Desculpa, Marcelo. 1014. 1014. 1014? 14, pô, é Ah, É, alto. então a rampa foi bem alta. mas tá até baixa para dar esse aveludado todo aí. É. Outro foi 1016. Ô, Aqui louco. veio. Hum. Só com malte E base. realmente que vai com muito mais percepção de secura do que essa, né? Uma Loucura, coisa né? até um pouquinho mais crisp do que essa. Tá Muito, muito tenso. legal. Bom, o pessoal tá pedindo spoilers ali. Já tá quase, né, Marcelo? Sim. A próxima vamos Opa, para West Coast, né? quero É. spoilers. Pessoal que gosta aí. A próxima já tá invasada, na verdade, né? Olha, Vai ser a Tá 001, escondendo Oba, o ouro, Léo? vai ser a 001, né? É o Vai ser o quê? White Lab Desculpa, Berto, não 001? entendi. Vai ser o White Lab 001? Que é a Não, Califórnia. rampa não. A subiu? BRY 97. Ah, Qual? sim. Ela é legal, faz biotransformação também. Fica bem nossa. clarinha. É Qual uma levedura? Não entendi. boa escolha. BRY. Ah, tá. Berrismo. Boa, boa. Ela é ótima. Curto pra caramba. Baita levedura. Vai ser bem Eu acho que vai interessante afetar mais. observar ela com esses óculos aí. Dá mais spoiler, Marcelo, vai, conta pra gente como é que Bastante tá. biotransformação nessa levedura. Ela atenuou um pouco a mais ainda. Ela é bem Que para West 10. Coast. Estão fazendo a Mudou- ela, escadinha aí. ela mudou bem. Velho. Ela mudou até o perfil de luplagem, assim, enquanto essa está um pouco mais tropical, assim, com a BRY ela ficou um pouco mais herbal, né? Até um pouco mais resinosa, assim, porque realmente ela não tem tanta essa, essa interação de biotransformação, né? Tem também, mas não é tanto quanto essa, eu acho, na opinião. E não tem também esse aveludado como essa. Ela tá mais sequinha, tá bem interessante. Na minha opinião, né? Mas vocês vão ver. E no tanque Por também, desse. eu não tô meio vazado, não, porque eu tô viajando, eu não tô na cervejaria essa semana. Aí, invasão na segunda, eu não tava lá. Por descer a atenuação, a última é o quê? A Belle Sison, né? Daí, Não teria nada a 1-0. ver quanto a isso, inclusive.
É 999, pronto, aqui, ó, mais seca possível. Vai ter uma Super Crisp aí, né? No clube, mas não vai ser não vai ser uma saizona. Ó, os spoilers. Queremos, sabe, né, Léo? Aqui é Vai sempre passar mal. spoiler e pedido de festa. Não Ué, interessa que a Amanda não esteja aqui. e a próxima já marca a metade, hein? Metade do clube. Segundo. Então, vamos ter que se agilizar, hein? Passamos do ponto já para marcar essa festa aí. Novembro é o aniversário da Prússia, né? Aí, novembro tá aí, ué. Nossa senhora. Ano passado foi agosto que a gente fez. Não chove, novembro só chove. Eita. Já perdemos, então. E mudando um pouquinho de assunto, junto dela, o pessoal que tem aí os planos prata, ouro e diamante, né? Receberam a Rausch. O que vocês acharam da Rausch aí? Quem tomou? Um estilinho que quando a gente falou, pô, vamos fazer Rausch, galera aqui morreu de medo. Falou, pô, Rausch B vai agarrar, não vai vender, não sei o quê. Já tá aí pra acabar daqui a pouco. Ó, é esse marketing fantástico aí, né? E a próxima, junto com a Catarina aí, né, Marcelo? Catarina de Isso. morango, pitaia, pitadinha de lactose. Você tá quase que uma. Como é que é o nome? Aquela que esqueci agora. Que vai. Que ela sabe com baunilha e lactose lá. Esqueci o nome dela agora. Mas é mais. Qual que é o nome? Esqueci. O pessoal falando que gostou aí da Rausch. Nossa, e a Rausch nós perdemos todos os vídeos dela. Ficamos um dia inteiro gravando. Gravamos na fábrica, degustação. Gravamos com o Alex, que foi cervejeiro. Perdemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Deitar no chão e chorar. Olha esse comentário maravilhoso. Uma das cervejas mais estranhas que já tomei. A Rausch? Olha. Justíssimo, justíssimo. Eu acho que já que Se tu perderam. disser que gravaram um pouquinho e perderam os vídeos, eu vou ficar muito chateado. Qual? Se vocês gravaram vídeos com um porquinho, eu vou ficar muito chateada de vocês terem perdido. Não tinha porquinho. Ah, poxa. Ô pessoal, a House Beer para mim é um dos estilos, é um dos meus estilos favoritos, né? Eu gosto de tudo que é defumado, assim, tudo que tem lenha me pega bastante, né? Mas estou aguardando aí chegar em casa para eu provar ela. Eu viajei, não estou na minha casa e não provei nem a London Fog nem a House Beer. Estou ansioso pelas duas. A Rausch. Diferenciado. E realmente é o que tu falou, né? É difícil achar ela no mercado nacional, né? Bem difícil, assim, né? Tu não encontra muito. Por isso que o pessoal ficou com medo de fazer. As outras que eles fizeram, as que agarrava e tal. Não tem concorrência mais no mercado para House Beer. O mercado é minúsculo, mas também não tem concorrência. Eu acho que uma house com Ô, Edu, tu tá um falando, mas o churrasco de microfone tá lenha. fechado. Oi? O Edu tava falando e tava com o microfone fechado. Ô, Levi, achei que você ia falar que gosta de cheiro de pano Fechou de queimado. novo, Edu. Não, eu ia falar que uma house harmonizando ali com, cara, um churrasco de lenha, com lenha, cara, é muito bom. Não, Eu acho que assim, maneiro, House Gaúcho só mesmo ali, de funciona fogo de com chão. harmonização. É um estilo que só você, para quem não gosta, assim, ou para quem não é muito, né? Ele funciona só quando você está harmonizando.
Para mim só funcionou. ele Eu é só bem consegui interessante. achar a Schlenkerla legal quando eu tava comendo com feijoada, tomando com feijoada, né? Daí encaixou. É um clássico. É. É um clássico, mas vou te dizer que com um queijinho defumado, um provolone, também fica bom, ou assim, uma coisa um pouquinho mais curado também, que daí traz essa sensação de defumado, também fica bom. E com geleia de abacaxi, bota um queijinho um pouco mais leve, e aí bota uma geleinha de abacaxi, fica que nem no churrasco mesmo, assando o abacaxi, sabe? Tem Chuchuzinho. tem uma brincadeira que se faz quando tinha aquelas manias da Wine and Beer War. Então se fez um jantar aqui no Destemperados, né, em Porto Alegre. Foi dentro da Porto a Porto. E aí a Lela Zaniol ia cozinhar para harmonizar com vinhos e eu para harmonizar com cerveja. E aí eu coloquei uma Rauch Beer para harmonizar com uma coisa que com vinho é super difícil, que é aspargo. Então eu fiz aspargos enrolados em presunto parma, né? E com uma farofa de amêndoa. E a harmonização com a Rauch Beer foi uma coisa que o pessoal caiu sentado. Fica bom. Até eu caí sentado nessa. Não é? Não viu? Não, caí sentado, porque só de pensar já fiquei surpresa, já fiquei imaginando os aspargos, aquela coisa que é dele, não tem nem como definir que tem um nome, que tem terra, não sei definir um aspargos Tem sem três chamar de umamis. aspargos. Oi? O aspargo tem os 3 umamis. Ele é muito umami, é uma loucura. Nossa, deve ter ficado muito bom. Mas Um façam fenômeno isso, sim. da degustação, né? E com o corpo da cerveja, que era uma Märzen, né? Ficou muito bacana. Que legal. Ô, Du, tu estava falando de microfone fechado. Agora fala então de microfone aberto. Conte o que achou da cerveja. Mata de vergonha. Eu falei da Rauschbe, que além de ser, ela é super difícil de assar, assim como a Pumpkin Ale, que raramente é fácil de encontrar no Brasil, né? Que o povo acabou de mandar Léo. foto dela pronta aqui, ó. Quase pronta. O... Então, Pumpkinzinho vai voltar. Assim o Imperial apaixona. Cadê? Pessoal, boa noite aí, tudo bem? Vocês estavam falando aí da House Beer, né? Eu gosto muito da Alt Beer, da House Beer, e a gente não estava tendo aqui em Minas, estava comprando da Bamberg de São Paulo, mas aqui uma harmonização aqui, ó, da House Beer aqui, que é uma harmonização legal, com esse queijo de Alagoa, um queijo defumado, super bacana. Esse queijo é um espetáculo, viu? Já é um queijo defumado que harmoniza sensacional. Guardem aí que essa esse picanha, Alagoas, sul de Minas, tá? É de Alagoas, do estado de Alagoas, tá? Alagoa é a cidade no sul de Minas, tá? Colonização italiana. Colonização italiana, ok? Só para dar esse toque aí. muito bom. Boa. E aí, alguém mais quer falar da House, da London Fog? Microfones estão abertos. Agora eu servi toda ela inteira, assim, com um fundinho, né? Fazendo serviço de Weiss. E daí ela ficou um pouco turva. Não chega a ser aquele rejeitinho de minério, sabe? Que fica quando você pega uma lata de Neipa. Muita aveia, muita proteína, né? Que parece uma Weizen. Mas bonita, cara. Eu acho que tá aí, cara, lançando moda. É uma Neipa que entrega muito, só que com uma. Eu sempre falo isso, elegantemente turva, né? Não é nada exagerado. E aqui, 2 dias de geladeira já clarifica, né? Eu achei interessante, legal. Dá para conseguir todos aqueles sabores complexos
de uma NEIPA sem precisar apelar para a turbidez, porque, cara, foi se colocando uma loucura por turbidez que era mais aparência, era mais Instagram, foto, quanto mais vela parecia a sua cerveja, mais juicy ela ia ter a sensação. Então, e saía coisas assim ridículas, de feia, cara, de feia. Parecia que era um vômito, quase. Enfim, eu acho que dá para você entregar tudo que precisa, né, sem precisar também apelar, sabe? Leandro, e é engraçado que algumas cervejas são tão turvas e dependendo do que vem com a turbidez, tem coisas desagradáveis, né? Aí você pega cerveja de alumínio, hash absurda, a picância do lúpulo cru ali. Acho que chegou num ponto, pelo menos, assim, é lógico, gosto é pessoal e tal, mas isso para mim me incomodava, sabe? Você sentia, às vezes, o gosto do pellet mesmo, assim, em algumas cervejas. E não é legal. Às vezes eu gosto bonito. No Instagram fica bonito. Às vezes aquela foto ali, turva, tal, parecendo um sucão. Mas em algumas cervejas vinha algo desagradável, né? Então, para mim também não era tão legal. Eu prefiro uma cerveja mais polida, não tão turva, mas entregando esses componentes de uma Reis, uma cremosidade na espuma, uma sensação de boca legal, sem essa questão aí de, de coisas desagradáveis, né? Que às vezes podem vir com esse perfil de cerveja. Ah, ah. Eu peguei o começo da fase New England no Brasil como vendedor, né? Como departamento de marketing. E era uma loja online e tal. E, cara, o hype era isso, né? NEIPA, NEIPA, NEIPA. E como essa boa parte da inovação nesse estilo novo era de ciganos, e o cigano não tem muita margem, ele tem um prazo para usar o tanque na cervejaria. Se ele enrolar muito, ele tá. Tipo, os caras vão falar, mano, invasa isso daqui, sai fora, eu preciso desse tanque, cara. Tem outro cigano para entrar, ou eu preciso usar esse tanque. Então, o mercado estava muito jovem, não estava preparado para esse modelo tal, e saía cada coisa. A gente chegou a fazer, né, muita pré-venda de NEIPAs de marcas que o pessoal nunca ouviu falar, mas como era uma New England, todo mundo topava, o pessoal topava comprar e tipo nem sabia o que era, tal. Ah, lançou, vamos pegar porque essa aqui tem 20 gramas de lúpulo por litro, essa aqui tem 27. Então, era a saturação. Queremos explorar o limite da brincadeira. Acho que hoje, depois, passados aí quase 10 anos, está se entendendo muito mais do que, tipo, jogar muito lúpulo vai dar bom. Vai em certo sentido, calma lá, né? Vamos pensar em levedura, vamos pensar em outras coisas além de entupir de aveia, né? Então, isso é bem interessante ver como deu uma evoluída, né? Sim, sim, evoluiu bastante, você é até doido. Hoje você encontra belos exemplares, mas sem aquela agressividade que pelo menos a mim me incomodava, né? Essa questão de muita massa verde, hash, cara, muito agressivo. Então, um belo exemplar é essa London hoje aqui, né? Ela entrega cremosidade, ela não tem aquela turbidez exagerada, mas igual você falou, ela entrega o que uma Juice, uma Haze, né? É de que seja entregue. Então, tá de parabéns à turma aí. Sensacional, Breja. Começar aí com o pé direito aí, essas duas brejas aí do clube. Parabéns de novo. Mas falar a real, mano, tem gente que sente falta, tem gente que sente falta do Harsh. Tem uns caras que gostam. Não era aquela questão de gosto. E realmente tem gente que gosta. Experiência Assim como completa, muitas mano. outras substâncias, a gente se acostuma com o amargor, né? Então, quem
realmente só toma coisa porrada no lúpulo, acaba perdendo a referência, né? A gente fala Exato. bastante sobre isso nessa DIC no Rio Grande do Sul, pela galera ser acostumada a tomar chimarrão, foi aonde a IPA realmente começou a dominar, né, no início da artesanal, porque o pessoal já estava acostumado com aquela coisa amarga, né? E nos outros estados foi uma construção de sabor. E lá já foi um pouco mais fácil. Mas também tem gente que pega uma porrada de verde e acha que tá de boa porque tá acostumado com chimarrão. Então é difícil. Eu prestei consultoria, né, para uma cervejaria que queria tirar um pouco do harsh da IPA deles, que estava empatando já com a Pilsen da casa, então ele queria tirar o harsh para ver se ela... Beleza, se mudou um pouco o esquema do dry hop, que começava muito no início da fermentação e tal, a abordagem do leite hop todo, e aí meses depois eu voltei e degustei, e eu digo, olha, continua muito boa a tua IPA, mas continua com harshing. Ele disse, sim, eu fiz o combinado, tirou o harshing, mas aí meus clientes vieram perguntar para mim, cadê a minha IPA? E apontavam assim para a garganta. Cadê a minha IPA? Aí ele voltou a fazer como fazia antes, e a IPA dele segue vendendo que nem água. Eu vou uma frase todas as vezes que a gente se encontrar. A cerveja não é de quem faz, é de quem bebe. Eu acho que é mais questão de cervejeiro caseiro que faz e bebe, e daí você vai querendo diminuir esse amargor, cara. Mas sem CNPJ é fácil. É fácil, é cerveja é fácil. Tem gente que reclama que House Beer não tem lúpulo. Só falta lúpulo. Eles mandaram, o clube de IPA mandaram essa aqui que não tem IPA, não tem amargor, tem lúpulo. Ô Amanda, você entrou aí só para entrar? Ou você vai falar alguma coisa? Ou entrei só para entrar. Ai, falar da festa. É isso, ela entrou. Para entrar, eu tive um baita problema com o meu carro. Tô há 2 horas esperando o reboque, mas agora finalmente fui rebocada, cheguei em casa. Espero que vocês tenham gostado da cerveja. Eu vou abrir a minha aqui agora. Sim. Que ninguém peça festa, só essas coisas que eu espero, que vocês gostam de cerveja, que ninguém peça festa, esse tipo de coisa. Mas deu tudo certinho, né, Léo? Deu, pô, gostou de cerveja. Chique, tem erro não. Ótimo. Abre aí a lata aí, Amanda. Faz a sua degustação, a sua análise aqui com a gente. Vou abrir em breve. Acabei de chegar, tô tomando uma água. Puxa. Um beijo. Beijo, Amanda. Alguém mais tem um comentário? Ou podemos encerrar? Minha lata já se foi por completo. Eu guardei as duas, então eu tenho esse restinho ainda. A minha... Agora tá ainda mais na cabeça a história de guardar uma de cada e provar todas no final. Tá muito, muito interessante isso. Você vai guardar o passado dela. Eu sei. Tá sendo rapidinho também, né? Uma cápsula do tempo na sua geladeira e você vai abrir e lembrar de, nossa, aquele tempo, essa Gostei IPA era mais preta. de 6 meses atrás. Pode acontecer, né? E o tempo é ingrato, né? 6 meses ali na... Não sobrou que vai, não, Léo? Para o pessoal comprar? Sobrou. Opa! Mas... Lança nos grupos lá, as promoção. Tava lançado, ele tava no precinho. É verdade. A 1 e a 2. Acho que ainda deve ter um pouquinho, mas deixa sobrar que a gente bebe tudo o estoque. Isso aí. Dá pra você que vai todo mundo. Não? Nossa senhora. Tem alergia de festa. Festa de 5 em 5 anos. É igual a Copa do Mundo. 5 em 5 anos tá bom.
Isso Pior aí que Copa, lembra né? que eu e o Leandro não fomos. Se a gente tivesse ido, a gente não tava assim, Se eu sem tivesse ido, pedindo, vocês né? não iam nunca mais fazer festa. Uai, podemos fazer uma festa em São Paulo ali, ao meio do caminho. Pô, Vamos faça, sim. pelo amor de Deus, né, cara? A logística que é o problema, Meio né? caminho vai ficar no Paraná, então, Léo. Ah, não, mas o seu caminho tá muito deslocado ali. Tô achando que essa festa vai ser online, viu? Ah, não, Aí chega. eu já gostei mais dessa opção. A Amanda vai ser a primeira a No divulgar essa Discord. festa online, né? Eu amo, Ela por mim vai, pode ser, tá puxado. ela